A Corte do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, na manhã de ontem, por 3 dos 7... A Corte dos 3 dos 7 membros do Tribunal de Justiça votou a favor de Wilson Lima, num processo que está tramitando por lá. Para você entender melhor esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com a Roberta Bindá, que vai trazer as informações para a gente. Como é que fica esse processo a partir de agora? Roberta, bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, para o Emanuel e a todos que assistem a gente agora ao vivo aqui no Manhã no Ar. O pedido, o julgamento desse pedido de embargo feito pelo senador da República, Eduardo Braga, contra o governador do estado, Wilson Lima, ele foi suspenso, como você disse, viu, Adriane? E isso por conta de um pedido de vista que foi feito pelo desembargador Con Sin Wang. Portanto, esse julgamento foi suspenso ontem no TRE Amazonas, exatamente por conta desse pedido de vista. A gente lembra que o pedido de vista ele pode ser feito a qualquer momento durante um julgamento, quando o julgador ele ainda não se sente à vontade, não está ainda com o seu voto pronto para apresentar. Portanto, o desembargador Con Sin Wang, do TRE Amazonas, ele acabou fazendo esse pedido ontem, durante o julgamento, o que acaba realmente tendo como consequência a suspensão desse julgamento. Portanto, até agora a gente tem a seguinte situação. 3 dos 7 membros da Corte do TRE Amazonas deram parecer desfavorável a essa ação que pede a impugnação da candidatura de Wilson Lima e Thadeu de Souza. A gente lembra que essa ação foi ingressada pelo senador da República, pelo MDB, Eduardo Braga, e ela tem como base um possível crime eleitoral. De acordo com Eduardo Braga, a campanha de Wilson Lima e Thadeu de Souza, ela utilizou imagens de forças da segurança pública do estado, no caso, imagens de viaturas da ROCAM, que é da Polícia Militar do Amazonas, na propaganda eleitoral, na televisão, durante o horário eleitoral gratuito e também nas redes sociais. Essas imagens teriam sido utilizadas em setembro do ano passado, o que, de acordo com Eduardo Braga, configura, crime eleitoral por se tratar de uso de recurso público para fins de propaganda política. E aí, a partir, então, dessa situação, Eduardo Braga entrou com essa ação, com esse pedido de impugnação no TRE Amazonas. Inicialmente, essa ação ela teve um parecer favorável, inclusive o TRE Amazonas acabou decidindo pela multa de R$100 mil, multando aí em R$100 mil Wilson Lima e Thadeu de Souza. É claro que a defesa do governador do Amazonas também ingressou no TRE com recurso. É por isso que a gente tem, então, agora o julgamento desta ação. Portanto, por enquanto, ainda não tem previsão de quando o julgamento do pedido de embargo vai ser retomado. A defesa de Wilson Lima alega o seguinte, que o gestor público pode sim apresentar ações e programas que ele tenha feito, no caso, ações e programas feitos pelo próprio Wilson Lima quando esteve à frente do governo do Amazonas no primeiro mandato. Então, a defesa do governador do Amazonas alega isso, enquanto que a decisão, por conta desse crime eleitoral por parte de Eduardo Braga, já contesta, dizendo que se trata, sim, de crime eleitoral. A gente vai ter que, então, agora aguardar o julgamento, que por enquanto está suspenso. Como eu disse, não tem ainda uma previsão de quando esse julgamento no TRE Amazonas vai ser retomado. Agora, a gente já vem acompanhando esse caso, viu, Adriane e Emanuel, desde semana passada, e a gente chegou a conversar com alguns especialistas em direito eleitoral, advogados, que são especialistas nessa área, para saber a opinião deles com relação a essa ação que corre no TRE Amazonas. Para alguns especialistas, há a possibilidade, dependendo, é claro, do resultado desse julgamento, de abrir precedentes para pedido de impeachment. E aí a gente lembra o seguinte, que qualquer pessoa pode fazer esse pedido de impeachment, ou então um dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Amazonas também poderia entrar com algum pedido de impeachment na Assembleia Legislativa do Amazonas. Por enquanto, é claro, isso ainda é uma cogitação, é muito cedo, até porque a gente precisa aguardar o resultado desse julgamento, que, como eu disse, e é a informação mais atual que a gente tem,
por enquanto, segue suspenso. Viu, Adriane e Emanuel? Volto com vocês. Obrigada, Roberta, pelas informações. Esse caso é um caso requentado dentro da Justiça, né? A decisão pela multa de mais de R$100.000 já tinha sido dada. E aí, toda vez que há uma condenação, que há uma decisão judicial como essa, existe dentro do processo jurídico os recursos. E um deles é o embargo de declaração. Dificilmente um embargo consegue mudar o que já estava ali decidido. Porém, nesse caso, são duas frentes diferentes. Uma de Eduardo Braga pedindo a impugnação da candidatura, alegando esse uso das forças policiais e de estrutura do governo durante o período de campanha eleitoral. E a outra parte é o Wilson Lima não querendo pagar a multa, né? Tentando se livrar dela. Então, as duas coisas estão sendo analisadas pela Justiça e o que está suspenso aqui é a votação específica da impugnação. Mas, a princípio, pode ser que Eduardo tenha mais uma derrota, porque dos 7, 3 já votaram favoráveis. Então, mais um voto já seria suficiente. E só teriam 7 votos se desse 3-3 e o presidente precisaria fazer o desempate aí. Mas é possível também que a gente está falando do TRE, né? Então, que as partes recorram em instâncias superiores, podendo chegar ao Tribunal Superior Eleitoral e até mesmo, em último caso, à Suprema Corte. E pode ser um dos casos que não dê em nada também, né? Pode ser que leve à abertura de um processo de impeachment, como aconteceu com José Mello quando usou na campanha eleitoral policiais militares, estrutura de governo, a ponto da campanha deles ser utilizada para o processo de impugnação de sua candidatura. Pode, mas também pode ser que não dê em nada lá na frente, porque já houve uma decisão de mérito que determinou apenas a multa de mais de R$100.000. Mas olha, se der em alguma coisa, pode ser que venha por aí uma nova jurisprudência. A gente viu no âmbito da campanha para presidente, Jair Bolsonaro sendo impedido de fazer live dentro do Palácio da Alvorada, justamente por conta da utilização da máquina. E não é segredo para ninguém que prefeitos, governadores, presidentes sempre usam parte da estrutura ou do que fizeram administrativamente como argumento de campanha. Quer ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Já se inscreve no canal e pressiona o sininho para receber todas as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.